amigos, faz tempo que eu não venho conversar sobre temas importantes do mundo e acho que passado mais de um mês da guerra da Rússia com a Ucrânia, ou seja, da invasão da Rússia na Ucrânia, vale a pena a gente fazer algum balanço? Será que nós podemos tirar alguma conclusão, ainda que rápida e mesmo precipitada? Provavelmente sim. Na verdade, Putin se equivocou, né? Ele primeiro achava que seria um passeio a invasão na Ucrânia, que o território ucraniano seria tomado facilmente, ou seja, que Zelensky iria sair correndo, não só Zelensky, como governadores e prefeitos de províncias e de regiões. E isso não aconteceu. Vamos lembrar que não demorou muito para que Biden oferecesse carona para o Zelensky no primeiro dia da invasão, e Zelensky disse não, muito obrigada, vou ficar mais um pouco. E segunda grande derrota de Putin foi o fato de que ele achava que as tropas dele eram muito superiores às ucranianas, né? As tropas ucranianas são pequenas relativamente àquela da Rússia, mas ele não contava com o elemento nacionalismo, com o elemento desejo de ser independente, autonomia, com o desejo de autodeterminação. E isso fez com que o exército ucraniano, ainda que menor, tenha muito mais ímpeto, tenha muito mais motivação e tenha se revelado muito forte e tenha feito frente ao grande exército russo, inclusive fazendo recuar, como vimos nesse fim de semana, mais de um mês de guerra, de Kiev, né? E ademais também Putin se equivocou porque ele achava que suas tropas entrando em território ucraniano, os ucranianos iriam sair com flores na mão, jogando essas flores sobre os carros-tanques russos, porque desejosos, ansiosos de se voltarem novamente à Europa do Leste, ou seja, a Federação Russa, e isso também não aconteceu. Portanto, nós podemos considerar que Putin está derrotado? Não, ainda a guerra não terminou, ele ainda tem muita bala, vamos lembrar, o exército dele é muito potente, ele ainda tem muita munição e ainda é uma potência nuclear. Mas, no que diz respeito à estratégia, o que nós estamos vendo é que ele admite um certo, digamos, não uma derrota, mas quando ele começa a recuar, como nós vimos esse fim de semana, deixa Kiev e começa a concentrar o seu recuo em direção à região do Donbás, onde ele já separou desde o início aquelas duas províncias da Ucrânia que são pró-Rússia, né? Donetsk e Luhansk, que fazem parte dessa grande região chamada Donbás, ele já as individualizou e elas estão, essas duas regiões, um pouco acima da Crimeia, que ele então já tinha anexado em 2014. Então, quando ele recua para essa região, né, onde está a Crimeia, Donbás, e logo mais embaixo ele faz, ele tem aí uma região que ele também está com suas tropas e frotas dominando, que é em direção ali na fronteira com o mar Negro, né? Um pouco perto ali, fazendo fronteira com o mar de Azov. Enfim, ele revela que, em princípio, vai ficar naquela região leste da Ucrânia, região leste essa que faz fronteira com a Rússia, e as pessoas nessa região, ou nessas regiões, Donbás, Crimeia e um pouco abaixo, fazendo margem com as águas internacionais, bom, são pró-russos, já estavam mais voltados à filosofia, aos ideais e às perspectivas de vida dos moscovitas. Então, esse recuo é um recuo importante que vai facilitar muitos acordos de paz, desde que, evidentemente, Zelensky, ou seja, os ucranianos, reconheçam que vão abrir mão definitivamente da Crimeia e vão deixar com que aquelas duas regiões, Luhansk e Donetsk, ou seja, a região do Donbás, também fique independente e ali saiam dois possíveis países independentes, ainda que vassalos da Rússia. Então, o que nós tiramos de conclusão
conclusão que esse recuo de Putin é importante e também significaria para ele dizer, olha, eu na verdade não vim invadir toda a Ucrânia, eu vim tomar essa parte da Ucrânia do leste, que faz fronteira com a Rússia, onde há pró-russos e onde eles estavam, como diz ele, morrendo. Essa é a conclusão que se tira. Por outro lado, uma outra importante conclusão, agora sob a perspectiva internacional, é a desglobalização. Aquela mesma desglobalização ou parecida que nós vimos quando começa a Primeira Guerra, né? Então, 1913 e 1914, nós já vivíamos uma globalização, ainda que em escala bem menor, né? Já se podia, a partir da Inglaterra, comprar produtos, bens que viessem de qualquer parte do mundo, ainda que demorasse, porque os meios de comunicação e de transporte eram diferentes, mas a Primeira Guerra, mostrando lá os autoritarismos e as disputas regionais, territoriais, ideológicas e políticas, fizeram com que a globalização que estava em curso no início do século XX, então, se desmantelasse. É mesmo nós estamos vendo, provavelmente agora, em outra escala, né? A desglobalização. A Rússia tornar-se-á um pária internacional, provavelmente terá o seu presidente, o seu primeiro-ministro, também todos os militares que trabalharam e ministros que trabalharam muito próximos, recebendo ordens de Putin, responderão perante o Tribunal Penal Internacional, ainda que a Rússia não faça parte. Essas pessoas, uma vez saídas da Rússia, serão presas, porque sairá do Tribunal Penal Internacional mandados internacionais de prisão, e é muito ruim para um país do tamanho da Rússia ter como chefe de governo, chefe de Estado, pessoas então condenadas por um tribunal internacional por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Portanto, essa desglobalização vai implicar uma mudança profunda no sistema de pagamentos internacionais, com a saída da Rússia e com todas as sanções internacionais que estão aí interferindo em toda a cadeia internacional de mercadorias e, sobretudo, de alimentos. Nós vamos ver os ricos ficarem um pouco mais pobres e os pobres muito mais pobres. Vamos imaginar como estão lidando os africanos, nós na América Central, parte importante de nós na América Latina, outra parte fundamental no Oriente Médio, Ásia, com a crise de abastecimento, com o preço do petróleo. Então vem aí uma desglobalização com um país importante como a Rússia tornando-se um pária internacional. Tempos difíceis, mas vamos superar como já superamos tantos outros. Portanto, fico por aqui. Perguntas, comentários, por favor, me escrevam e eu volto a qualquer momento.